Olá, como vai? A Casa Magalhães vem oferecendo soluções completas de automação comercial há mais de 50 anos e observando o crescimento do varejo, principalmente dos pequenos e médios negócios, viu aí a possibilidade de oferecer uma ferramenta de gestão e controle para esses empreendedores. Uma ferramenta que alie tecnologia, simplicidade, preço acessível e mobilidade, que no cenário atual de expansão das tecnologias móveis, torna-se algo fundamental para qualquer negócio. Pesquisas realizadas pelo Sebrae apontam que até agosto de 2016, os pequenos negócios correspondiam a 98,4% das empresas brasileiras. Na segmentação por porte, verificou-se que os microempreendedores individuais correspondem por cerca de 50% desse total. Em seguida, vem as microempresas, que correspondem a 41%, e as empresas de pequeno porte, 9% do total. Diante desse crescimento, a concorrência está bem acirrada. O pequeno, o médio e o grande negócio disputam os mesmos clientes. E esse cenário não permite que o gestor baseie suas decisões em um monte de planilhas que foram desenvolvidas ali de forma manual e que não conversam entre si. O gestor precisa de automação comercial, pois cada vez mais é preciso entender todos os processos e analisar várias informações que envolvem diversos setores da empresa, para aí sim tomar uma decisão assertiva. E nesse contexto é onde entra o Varejo Fácil. O Varejo Fácil é um sistema que reúne os principais recursos que uma empresa precisa para suportar o seu crescimento, oferecendo ao lojista uma gestão acessível e interativa. É desenvolvido com o uso da tecnologia nas nuvens, o Cloud Computer, o que garante mobilidade de acesso, maior segurança de dados e menor custo de manutenção. À medida que o software guarda os dados referentes a vendas, fornecedores, produtos, compras e pagamentos, fica fácil responder rapidamente perguntas do tipo: qual é o meu produto mais vendido? Qual é o meu melhor cliente? Quanto estou lucrando em cada venda? O Varejo Fácil é um sistema multilojas, ou seja, ele centraliza as atividades de várias lojas em um único lugar. Estou falando de controle de programas de fidelizações de clientes centralizados, controle de limite de crédito de clientes, centralização de cadastros de produtos, centralização das obrigatoriedades fiscais de entrada e saídas de mercadorias no teu estabelecimento. Como dito anteriormente, a tecnologia utilizada pelo Varejo Fácil é a computação em nuvem. O conceito de computação em nuvem, em inglês Cloud Computer, pode ser compreendido como a utilização da memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet, seguindo o princípio da computação em grade. O armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas ou armazenamento de dados. O acesso a programas, serviços e arquivos é remoto, através da internet, daí a alusão à nuvem. O Varejo Fácil tem a tecnologia que nós chamamos de efeito responsivo. Basicamente, esse efeito faz com que o sistema se adapte a qualquer tela na qual está sendo exibido, sem a perca de nenhuma funcionalidade ao usuário. Por ser um sistema que utiliza tais tecnologias, existem uma série de vantagens, como por exemplo, a redução de custos com máquinas robustas, a capacidade de crescimento, uma vez que é possível expandir a capacidade de armazenamento e quantidade de lojas no sistema de forma rápida. Mobilidade, já que você consegue acessar os dados de suas lojas sempre que precisar e de qualquer lugar com acesso à internet. A facilidade de administração, pois o sistema disponibiliza a informação necessária para a tomada de decisão. Bom, vamos agora acessar o Varejo Fácil e conhecer um pouco de sua estrutura. Vamos lá então. Bom, vamos lá conhecer então a interface gráfica do Varejo Fácil, tá? E aí eu vou falar de alguns detalhes, algumas funcionalidades bem interessantes que vão te ajudar realmente no dia a dia da utilização do software. Ok? Primeiro ponto aqui
é acessar ao meu link de acesso. Então eu vou abrir aqui o link de demonstração, ó, demonstração.varejofácil.com. O que acontece? Em relação a esse link, pessoal, é o seguinte: o usuário, a gente sabe que, né, na primeira etapa, lá de venda do Varejo Fácil, por exemplo, o cliente ele tem um contato com o nosso setor comercial. Nesse primeiro momento, o usuário, né, a gente sabe que tem toda aquela parte lá mais burocrática, contratual, mas aí o usuário ele deve selecionar também e definir qual vai ser o link de acesso dele, sendo que o domínio sempre vai ser varejofácil.com. O que o usuário ele vai poder personalizar é a primeira parte do link, por exemplo, demonstração.varejofácil.com. Ficou demonstracão.varejofácil.com. Imagine que o supermercado do usuário ele é, sei lá, supermercado da galera. Ele pode sim, muito bem definir o link lá de acesso como supermercado da galera.varejofácil.com, tá? Sem nenhum problema. E aqui na tela, está na tela de login, o que acontece? Como eu disse, o Varejo Fácil utiliza a tecnologia de navegação em nuvem, então dispensa qualquer instalação em relação à aplicação Varejo Fácil, tá? Aqui na tela de login, o sistema está me mostrando alguns dados, por exemplo, o nome da empresa, o CNPJ, lembrando que em um primeiro acesso, como esses dados estarão em brancos na base, aqui também vai aparecer em branco essas informações. Então acessa lá, faz o primeiro login na base e vai lá no cadastro de loja e complementa todo o cadastro informando os dados da loja matriz. Aqui ele está informando os dados da loja matriz dentro do sistema. Ele está me dizendo também que para essa minha licença eu tenho direito a cadastrar 5 lojas e também posso cadastrar 5 usuários diferentes. Lembrando que são os usuários que terão acesso ao Varejo Fácil com uma senha e um login, aliás, com um login e senha, tá bom? Então aqui eu vou fazer o login com o meu usuário e senha. Outro detalhe também muito importante, pessoal, é o seguinte: em um primeiro acesso, esse usuário padrão sempre será o login admin e a senha admin, ok? Sendo que quando ele fizer o primeiro acesso, o sistema obrigatoriamente abrirá um pop-up para ele criar uma nova senha de acesso. Tá? Então, somente no primeiro acesso da base é que o usuário master vai ser admin e a senha admin. Ok? Então, clicar aqui em acessar. Lembrando também em que em nenhum momento o usuário ele vai ter que inserir lá uma chave de acesso, por exemplo. Tudo isso é feito automaticamente pela nossa equipe de infraestrutura aqui da Casa Magalhães. Ok, então acessei aqui ao meu Varejo Fácil. E aí, primeira coisa que a gente deve entender em relação à estrutura do Varejo Fácil. Aqui esses menus que ficam do lado esquerdo, nós chamamos de módulos, tá? Módulo produto, módulo compra, módulo venda, módulo financeiro e assim vai, módulo frente de loja. No Varejo Fácil, as informações elas são organizadas por módulos. Por exemplo, todos os dados referentes ao produto eu vou encontrar lá no módulo produto, módulo produto, menu, e aí quando eu seleciono o módulo, quando eu clico no menu, ele abre as opções do módulo. Por exemplo, eu tenho aqui o cadastro de produtos, o menu de manutenção de produtos, que é onde eu posso fazer uma alteração em massa, tem todo o cadastro de classificação, mercadológica. Tá, se eu for no módulo compra, a mesma ideia, tudo relacionado à compra, ó, pedido de compra, recebimento de mercadorias, conferência de mercadorias, consulta geral, relatórios. Percebam também que os relatórios ele vai estar alocado em cada um dos módulos. Ok? Então, a ideia é essa, sempre dividido por módulos aqui, ou Varejo Fácil. Em relação ao acesso a esses módulos, aí sim, vai depender, na realidade, da licença do usuário, né? O que ele contratou, quais foram os módulos que ele contratou. E aí onde é que a gente pode ver isso, Elton? Quais os módulos que o usuário contratou. Se eu vier aqui nesse botãozinho de ajuda, e agora eu estou falando aqui desse lado superior direito aqui da tela, ó, botãozinho ajuda, clicar aqui no ajuda tem alguns menus. Por exemplo, eu tenho algumas informações técnicas do sistema, eu tenho um menu de release notes, tá? E tenho aqui a possibilidade de visualizar o layout de importação e exportação que o Varejo Fácil utiliza. Se eu clicar aqui no menu de informações técnicas, eu consigo ver qual a versão do sistema. Tá? Eu consigo ver aqui alguns detalhes de requisitos mínimos para que o sistema funcione. E aqui, lembrando que eu disse lá no início que o Varejo Fácil ele é um sistema de navegação na nuvem, que tem lá
o efeito de responsividade, mas aí como é que a gente está determinando aqui navegadores padrões e o tamanho de resolução de tela padrão? É o seguinte, aqui são as resoluções de telas que a gente recomenda, tá? E os navegadores que a gente recomenda para que você utilize em desktop. Por quê? Porque são os navegadores que a gente mais roda baterias de testes, realmente é o que a gente mais testa. E aí, mas nada impede que você aplique sim o efeito de responsividade. Ó, aumentei aqui a minha tela para 300% e aí o sistema ele vai se adequar sem nenhum problema. Porém, para uma melhor visualização, deixa lá em 100% lá no navegador, que aí sim é essa resolução recomendada para desktop. Aqui embaixo eu tenho como visualizar os módulos que estão liberados para a minha licença, tá? O meu varejo fácil está em módulo gestão. Lembrando também que a gente tem aqui o SysPDV Web, que é uma versão um pouco reduzida em relação às funcionalidades. A gente está falando aqui nesse treinamento de varejo fácil e módulo gestão, tá? E alguns menus e alguns módulos extras que foram liberados para minha licença, por exemplo, o módulo fidelização, a rotina de garantia estendida, o módulo serviço, o controle de convênios, geração de SPED e o módulo de conciliadora de cartões. Na verdade, é a rotina de conciliadora de cartões, ok? Conciliação automática de cartões. E aqui embaixo ainda tem algumas informações técnicas em relação ao suporte, os números de contatos aqui dos nossos suportes, tá? Ainda no menu de ajuda, eu tenho aqui o menu de Release Notes, pessoal. Para que serve esse menu de Release Notes? O sistema, aliás, ele vai apresentar nesse menu todas as últimas implementações e ajustes que foram realizadas no Varejo Fácil e em qual versão do software essa melhoria foi realizada, tá? Essa melhoria foi realizada. A gente vou já mostrar para vocês aqui o menu de notificações, onde a gente pode atualizar o sistema automaticamente com apenas um clique. Mas aí o menu de ajuda, basicamente, ele vai trazer essas informações aqui.